Fala galera, bom, André Limas aqui para poder falar um pouquinho sobre a jogada desta semana. Conexão entre Patrick Mahomes e nosso querido DeAndre Hopkins. As coisas já estão começando a funcionar junto desses dois, né? Mas o que eu queria falar realmente nesta jogada é sobre a improvisação de um recebedor. E, obviamente, a janela de passe dentro dessa improvisação. Então a gente vai com calma que o vídeo vai começar exatamente agora. Bom, dito isso tudo, como sempre eu deixei ali o print de como a jogada funciona, né? No pré-snap a gente tem o motion do Travis Kelce e aí eu deixei os combos de rota que acontecem, né? Os conceitos. E a gente vai ter um conceito chamado mesh, que acho que todo mundo já conhece, ou nem todo mundo, então eu vou explicar. É quando você tem duas drags ou duas cross, como você queira chamar, em dois níveis diferentes. Um vai ser na frente dos linebackers e o outro atrás dos linebackers, entre o linebacker e o safety. E o nível mais baixo, como falei, é entre a linha defensiva e o linebacker. Porém, vai ter uma situação aqui meio diferente e eu vou explicar em breve. As outras rotas que acontecem, né? A gente tem ali, como falei, a cross do DeAndre Hopkins. A gente tem uma out que vai ser feita pelo Travis Kelce. E a gente tem uma fade pelo wideout, que dá um conceito de out fade ou out goal, como você queira chamar, tá? Beleza. E aí a gente passa um pouquinho e, cara, lembra que eu falei que o conceito de mesh você tem um recebedor fazendo uma cross ou uma drag no nível mais baixo e essa drag ela vai chamar a atenção do linebacker, ele vai ter uma outra cross ou drag, como você queira chamar, por trás do linebacker que está travado ali no nível mais baixo, no segundo nível, entre o safety e este linebacker. Então, nessa jogada isso praticamente não acontece, porque o sistema que o Tampa Bay Buccaneers joga, eu não vou aqui explicar muito sobre esse sistema, depois eu faço até um vídeo falando sobre, mas eles jogam com dois triângulos e um safety no meio do campo, tá? Vai ter um triângulo com, pode ser um linebacker, um corner e um safety, ou pode ser dois safeties e um corner, enfim. Mas vão ter dois triângulos formados no lado direito e no lado esquerdo. E aí esses caras eles vão trocar essas zonas que eles estão marcando entre eles, que a gente chama de in-out ou basicamente que a gente chama de sistema de transição, tá? Esse é um sistema que a gente chama de transição. E aí, bom, beleza, Limas, mas por que você está explicando isso? Porque é isso que acontece nesta jogada específica. E outras também, mas como a gente está falando dela, vai ser nesse caso específico. E aí, beleza. O linebacker ele não sobe, né? Ele mantém ali na marcação em cima do outro tight end. E isso implica na mesh. Porque a gente vê o DeAndre Hopkins com esse tight end quase batendo cabeça, né? Eles quase no mesmo nível. E o que isso ocasiona? O DeAndre Hopkins ele cai de cara. Lembra do triângulo que eu falei? Com dois jogadores que estavam nesse triângulo no lado esquerdo. E aí, cara, a gente vai chamar a improvisação. Vai acontecer o improviso. O DeAndre Hopkins ele percebe que não adianta. O pocket ele olha, tá colapsando, porque ele tem que estar olhando pro seu quarterback, ele precisa estar olhando pro Patrick Mahomes. O pocket colapsa e ele precisa fazer alguma coisa. Não tem nenhum recebedor livre no meio do campo e é ele mesmo que vai ter que improvisar. E o que ele faz nessa improvisação? Ele corre pro fundo do campo, como deve ser, né? Não tem espaço do lado de fora, ele não pode voltar, porque aí o safety vai cobrir ele e vai continuar o pocket colapsado e o Patrick Mahomes vai ser sacado. Ele corre pro fundo do campo. E aí que tá a genialidade numa leitura de quarterback. Ele sabe a janela que tem que passar a bola. Por mais que o Patrick Mahomes esteja numa temporada abaixo, ele sabe a janela desse passe. E a janela desse passe é o seguinte: o DeAndre Hopkins ele ganha do corner, né, ou do safety. Eu não consegui identificar quem era ali e não fiz a pesquisa também no depth chart, mas isso a gente deixa para depois. Ele ganha desse defensor, tá? Quando ele ganha desse cara, ele
O que eu quero dizer de ganhar? Ele está à frente desse adversário, né? Ele está à frente desse marcador. Só que o safety está do lado dele. E o safety vai cobrir a diagonal e vai acertar ele em diagonal. Então, ou seja, o safety ele pode cortar essa linha de passe. A janela nesse passe é o ombro externo. Essa bola precisa ser um over-shoulder pass. Ou seja, um passe à frente do ombro, só que é do ombro externo. Quando a gente chama de ombro externo, é o ombro de fora do campo. Se ele joga nesse ombro interno, ele tem chances de interceptação. E é isso que ele faz. Rapidamente ele solta esse passe. O DeAndre Hopkins ele tem que utilizar do ombro interno como uma proteção mesmo, tá? Ele utiliza desse ombro interno como uma proteção, que é exatamente o que ele faz. Ele faz esse movimento de catch, esticando os braços, com o ombro protegendo suas costas. Ele também tem que aproveitar para proteger as costas do outro defensor, né? Ele vai tomar pancada também ali, o cara vai tentar bater no braço dele, ele tem que proteger em relação a esses dois jogadores, ele tem que fazer esse movimento de giro do corpo para proteger esses dois caras e ele consegue. E aí ele faz a recepção por conta disso. Quando você junta dois caras muito bons no seu time, é isso que acontece. Quando você junta dois caras que tem um QI altíssimo de futebol americano, é isso que acontece. Você vai ter um improviso muito bom de recebedor e você vai ter um ball placement, que a gente chama, ou janela do seu quarterback, colocando ali certinho a bola, né? Dito isso tudo, uma bela jogada, uma linda jogada. E até uma próxima. Tchau, tchau.